Quero falar para vocês que o nosso intuito como igreja, desde o início, é nós edificarmos uma igreja de vencedores. Uma igreja que não teme, uma igreja que não tem medo dos obstáculos, dos desafios. Isso é o nosso propósito. E eu quero falar para você que uma diferença básica entre vencedor e perdedor é que o vencedor, ele é guiado por um propósito e o perdedor por sentimentos. Então, o vencedor, ele sabe que há um propósito na vida dele a ser cumprido. O vencedor, ele sabe para que ele foi chamado, por que ele está aqui, qual é o propósito de Deus. Então ele sabe, então ele é guiado pelo propósito do Senhor sobre a vida dele. Agora, o perdedor não, o perdedor ele é guiado pelos seus sentimentos. O perdedor ele vive pelos seus sentimentos e para não contrariá-los, ele muda o propósito ou torce seus princípios para avaliar seus sentimentos. Então veja, tanto o vencedor quanto o perdedor tem sentimento. A questão é que o vencedor impede que seus sentimentos ruins controlem sua vida. Já o perdedor vive ao sabor dos seus sentimentos. Então o vencedor, ele sabe controlar o sentimento ruim que vem sobre a sua vida. Ele sabe definir, distinguir. Ele sabe a quem ele tem que ouvir, qual é o caminho que ele tem que seguir. Agora, o perdedor não, o sentimento controla a vida dele. Então nós podemos dizer que uma hora ele está firme, outra hora ele está fraco, uma hora ele quer, outra hora ele não quer. Esse tipo de pessoas são pessoas perdedoras, que o sentimento é quem controla a vida dele. O vencedor não, o vencedor ele já sabe o que ele quer, ele já tem um rumo traçado na sua vida, ele sabe aonde ele quer chegar, ele sabe como fazer, ele sabe como fazer e para onde ele quer ir. Ele não fica mudando os seus pensamentos, entende? Agora o perdedor não tem nada definido na vida dele. Pergunta para o seu irmão, você é um vencedor ou um perdedor? E observando a vida dos vencedores em Deus, veremos que existe um sentimento presente em muitos deles, tanto no vencedor quanto no perdedor. É o medo. O medo é um sentimento. Mesmo você sendo um vencedor, se você não tomar cuidado, vem um sentimento de medo. Então veja, o medo entrou, não agora na vida do ser humano, vamos colocar há 3 meses atrás ou 4 meses atrás com essa pandemia. Não, o medo entrou na vida do ser humano já lá no Éden. Desde lá no Éden, através da vida de Adão, quando Adão pecou, ele se sentiu com medo e se escondeu. Agora, quando nós olhamos a vida de Adão, no momento que ele pecou e no momento que ele se escondeu com medo de Deus. Agora, qual era o medo que Adão tinha? Era o medo que Deus o matasse. Então, na verdade, Adão ele tinha medo de morrer. Por quê? Porque ele desobedeceu ao Senhor. E ao ele desobedecer ao Senhor, o que aconteceu? Ele se escondeu com medo. Irmão, posso falar para você, nesse tempo a qual nós estamos vivendo, talvez você não está com medo do Senhor, mas você está com medo de um vírus, e por isso se isola, se esconde. Então eu quero já falar para você que está em casa, está me assistindo, se você tem a oportunidade e pode vir para o culto, venha para o culto. Venha adorar o Senhor.
venha glorificar o Senhor. Se você não é da área de risco, se você não é idoso nem criança e pode estar aqui conosco, venha participar do culto. Não fica com medo, não fique isolado, porque o medo impede você de fazer muitas coisas. O medo, ele faz você se isolar. O medo, ele faz você se esconder. Então eu quero deixar aqui para você, mais uma vez, já fiz esse apelo lá atrás, foi no culto de domingo, quero retornar novamente essa semana. Se você pode estar aqui conosco, esteja conosco. Não fica com medo de ficar em casa. Aliás, não fica com medo de vir para o culto, né, e ficar em casa. Não, venha participar juntamente conosco. Nós temos alguns irmãos aqui que estão participando conosco. Estamos tomando a devida providência de usar máscara, álcool gel, né, um pouquinho afastado um do outro. Mas nós estamos aqui. Então nós convocamos vocês também para ir para suas células. Lá também, máscara, álcool gel, e estar participando do culto e da célula presencial, para que assim nós podemos todos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Todos juntos. Eu quero dar alguns exemplos de vencedores e o que eles fizeram para não serem conduzidos pelo medo. Quero falar primeiro de Isaac. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 26, versículo 24. Isaac, ele teve medo de seus inimigos. Eu quero falar primeiramente sobre ele. Pode colocar algumas cadeiras aqui também, ó. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém? Gênesis 26, versículo 24. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Muito bom. Amém? Os irmãos, diz assim: na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas. Diga para o irmão que está ao seu lado: não temas. Porque eu sou contigo. Fala para ele: porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Veja bem, Isaac tinha medo de Abimeleque, rei dos filisteus. Isaac, por seguir a palavra de Deus, ou por seguir a palavra de Deus, enriqueceu, prosperou. Então Isaac teve medo de ser dominado por Abimeleque, que era numerosamente maior do que ele. Deus disse que estaria com ele, por isso ele não precisaria ficar com medo. Preste bem atenção. O Senhor disse que da mesma maneira que foi com Abraão, seria com ele também. O Senhor disse: da mesma maneira que eu fui com o teu pai, eu serei com você. E quando nós lemos a história de Abraão, nós vimos que Deus não desamparou Abraão de maneira nenhuma. Nós vimos que Deus esteve com Abraão desde o início até o fim. Deus prosperou Abraão. E a Bíblia diz que também Deus prosperou Isaac. Mas ao Deus prosperar Isaac, Isaac ficou com medo de Abimeleque. E Deus disse para ele: não temas, não precisa você ficar com medo. Da mesma maneira que eu fui com seu pai, eu serei com você. E a palavra do Senhor diz que Deus prosperou também Isaac. E Deus disse que estaria com ele, por isso ele não precisava ficar com medo. Eu quero falar para você, da mesma maneira que Deus foi com Abraão, Deus foi com Isaac, Deus também é com você. Então você e eu não precisamos ficar com medo. Nós não precisamos ficar preocupados. Por quê? Porque o Senhor é conosco. O Senhor é aquele que guia o nosso caminho. O Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor é aquele que prospera. O Senhor é aquele que abre as portas. O Senhor é aquele que abençoa. Então nós não precisamos ficar com medo. Talvez estamos vivendo num tempo complicado, num tempo de pandemia, de crise.
Mas eu quero falar para você, você não precisa ficar com medo. Por que, pastor, eu não preciso ficar com medo? Porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor, Ele cuida de você. E quando o Senhor disse para Isaac, não precisa ter medo, não precisa ficar com medo. O Senhor disse, prosperaria, ou prosperarei e abençoaria. Deus está falando isso também para mim e para você. Não precisamos ter medo de nossos inimigos, porque Deus é conosco. Sabe o que o Senhor está falando para você? Talvez você não acredite, mas o Senhor está falando para você, no tempo de crise eu vou prosperar você. Aí você fala, imagina, pastor, que é isso? Presta atenção, você precisa crer, precisa confiar, acreditar que nesse tempo o Senhor, Ele pode fazer você uma pessoa próspera. Nesse tempo o Senhor pode multiplicar as bênçãos que já existem na sua vida. Mas para isso eu preciso crer, confiar, acreditar na palavra de Deus. Na palavra que Deus liberou, a mesma palavra que foi para Abraão e Isaac, o Senhor está liberando, aleluia, para a minha vida e para a sua vida. Não temas, tu vai ser próspero, vai ser abençoado em nome de Jesus. Você crê dessa maneira ou não? Faz sentido para você isso? Aleluia, porque nós olhando é uma loucura, sim ou não? Mas é no tempo de crise, aleluia, que o Senhor acrescenta a minha fé e a sua fé, e faz as coisas extraordinárias acontecer, não para provar que Ele é Deus, mas para mostrar que Ele continua te abençoando, que Ele não muda, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aleluia, glória a Deus. E o que Isaac fez ao ouvir ao Senhor? Ele levantou um altar ao Senhor e venceu o seu medo. Quando o Senhor disse, da mesma maneira que eu fui com teu pai, eu serei contigo. Da mesma maneira que eu prosperei ele, eu também vou te prosperar. Na mesma maneira que eu andei com ele, andarei contigo. O medo foi embora, porque Isaac ouviu e creu e confiou. Eu falo para você hoje, se você ouvir e crer corretamente, você vai levantar um altar de adoração ao Senhor e crer que você está sendo guardado e protegido em nome do Senhor. Então veja, quando ouvimos a Deus e nós enchemos de fé, devemos levantar um altar ao Senhor. Levantar um altar significa que Deus foi colocado no lugar que Ele é digno de estar, no centro da nossa vida. Sabe, o Senhor nos trouxe hoje aqui, você que está em casa, nos trouxe essa palavra, a qual estou ministrando para você. É para que você possa tirar o medo, porque talvez o medo está grande dentro de você. O medo é o altar que está levantado dentro de você. Mas quando você crê na palavra do Senhor, confiar na palavra do Senhor, você vai tirar esse altar do medo e vai levantar o altar do Senhor dentro de você, e vai colocar o Senhor sobre a sua vida no lugar que é devido, no lugar que Ele deve estar todos os dias. Aleluia. E nós vamos estar no centro da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque o altar do Senhor é o centro das nossas vidas. Fala por irmão, o altar do Senhor é o centro das nossas vidas. Então veja, um homem que tinha medo, ao ouvir a palavra de Deus, ao crer na palavra de Deus, o medo foi embora. E quem reinou sobre a vida dele? Deus, Jesus. Ele venceu o medo. E ao ele vencer o medo, você pode ter certeza que ele prosperou muito mais. Ele cresceu muito mais. O medo impede eu e você de crescermos. O medo impede eu e você de investir. Não é verdade? Porque nesse tempo, quem é que quer investir em alguma coisa? Todo mundo está guardando. Não é? Eu vou investir, não sei como vai ser amanhã, não sei como vai ser daqui, sei lá, daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei como vai ser o ano que vem. Aí não investe, não investe. Mas aquele que confia no Senhor, aquele que crê no Senhor, ele investe. Por quê? Porque é guiado pelo Senhor. Ele investe por quê?
porque confia no Senhor. Ele investe porque o centro da vida dele não é o medo, mas é o Senhor. Quero falar para você, não temas. Não temas porque o Senhor é contigo. Não temas porque o Senhor tem o melhor para a sua vida. Não temas porque o Senhor não deixará você padecer. O Senhor cuidará de você todos os dias. Amém? Aleluia. Segundo, Josué. Josué tinha medo de não conseguir fazer o que tem que ser feito. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 1, versículo 5 ao 9. Aleluia. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Meu Deus, isso é palavra tremenda. Eu fico muito inspirado quando eu ouço esse tipo de palavra. Sabe? O Senhor olhando para Josué e falando com ele, dizendo: olha aqui, Josué, ninguém te poderá resistir. Olha, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente se for forte e muito corajoso. Olha, se você for corajoso, no outro versículo, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvieis, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Aleluia. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Aleluia. Você em casa também, você precisa pegar essa palavra e se apropriar dela. Você precisa pegar essa palavra e se alimentar dela. O Senhor disse para Josué: da mesma maneira que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Agora, para você entender, você precisa analisar como Deus foi com Moisés. A maneira que Moisés foi guiado por Deus, as maravilhas que Deus fez sobre a vida de Moisés. Aí o Senhor fala para Josué: eu serei assim contigo, mas tem um porém. Seja corajoso, seja forte, não temas. É isso que nós precisamos entender ainda nesse tempo que nós estamos vivendo. Seja corajoso, em outras palavras, seja um vencedor. Não seja guiado pelos seus sentimentos, mas seja guiado pelo propósito de Deus, que está inserido sobre a minha vida, sobre a sua vida. Ei, Josué, da mesma maneira que eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Vou te prosperar, vou te abençoar. A terra que tu pisar, a planta do seu pé, darei para você como herança. Está entendendo? E Josué era sucessor. Josué, vamos dizer que era um líder que caminhava junto com Moisés, que o liderava. Então, Josué via os milagres que Deus fazia através de Moisés. Mas quando Moisés morreu, ele se deparou com uma crise, com medo. E agora, o que eu vou fazer com esse povo? E o que nós estamos falando aqui, irmão, que não é uma célula que tem 10 pessoas. Aqui era 3 milhões de pessoas. E quando Moisés morre, o que acontece? Josué se depara com 3 milhões de pessoas. E agora? Como é que eu vou guiar? Para onde eu vou levar? O que eu vou falar? Ficou com medo, ficou em pânico.
O Senhor veio. Você precisa ter coragem. Você precisa confiar em mim. Você precisa acreditar. Então eu estou dizendo, da mesma maneira que eu fui com Moisés, serei contigo. Só que tem um porém, você tem que ser corajoso. Você tem que entender o que eu estou falando para você. Porque é você que vai levar esse povo à terra que eu prometi. A terra que eu jurei para os seus pais. Tenha coragem. Seja valente. Seja um vencedor. E quando nós olhamos para Moisés, Moisés era alguém normal, que se tornou alguém especial. Por quê? Porque ouviu ao Senhor. Porque confiou no Senhor. Porque acreditou no Senhor. Deus realizou muitas coisas poderosas através da vida de Moisés. Fala para o irmão. Aparentemente, você é uma pessoa normal. Mas se você crê na palavra, se tornará alguém especial. Aleluia. Glória a Deus. Está entendendo o que eu estou falando para você? Preciso crer na palavra, confiar na palavra. Moisés conduziu 3 milhões de pessoas no deserto. Então Deus diz que não seria Moisés que faria o povo entrar em Canaã. Aleluia. E sim Josué. Presta atenção. Deus diz para Moisés: não é você que vai entrar com esse povo a Canaã, mas é Josué. E como estava Josué? Com medo. Com medo. Talvez você tenha medo de grandes desafios. Talvez você tenha medo de muitas coisas. E o Senhor está dizendo para mim e para você: não tem medo. Não temas. Aleluia. O povo, ao saber disso, disse: olha, presta atenção. Como fomos com Moisés, seremos com você. Então somente seja o Senhor contigo, como foi com Moisés. Presta atenção. Eu vou ser com você, da mesma maneira que eu fui com Moisés, se o Senhor for contigo. Foi isso que gerou crise na vida de Josué. Porque Josué via que o Senhor era com Moisés. E o que Josué pensou? Será que o Senhor vai ser da mesma maneira comigo? Será que o Senhor, da mesma maneira que foi com Moisés, vai ser comigo? Isso gerou o quê? Temor em Josué. E ele temeu e ficou com medo. Então Deus disse para ele: não temer. Fala para o seu irmão: não teme. Fala para ele: mas seja forte, corajoso. Está entendendo? É que não pode tocar em você, senão eu ia falar para o irmão te dar um chacoalhão. Sabe? Então o Senhor olhou: olha, seja forte, rapaz, seja corajoso, não temas, não se apavora, fique firme. Agora presta atenção: forte e corajoso para o quê? Para ficar firme dentro do propósito. Você precisa ser forte e corajoso para ir até o fim. Você precisa ser forte e corajoso para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Tem muitos que param no meio do caminho. Tem muitos que retrocedem. Tem muito que desiste. Nesse tempo que nós estamos vivendo, muitos estão retrocedendo. Muitos estão voltando para trás, deixando de cumprir o propósito de Deus. Então eu e você temos que ser corajosos, sim ou não, nesse tempo que nós estamos vivendo. Aleluia. Para quê? Para cumprir o propósito de Deus na minha vida e na sua vida. Disse ainda que o engrandeceria para que todos o seguissem. Assim Josué venceu o seu medo e levantou um altar ao Senhor no meio do Jordão e uma coluna em Gilgal. Por quê? Porque foi forte e corajoso e guiou o povo. Quero falar para você que lidera a célula.
Nesse tempo, seja forte e corajoso. Vai até o fim. Aleluia, porque o Senhor é contigo. O Senhor não vai desampará-los. Aleluia. O Senhor vai fazer nós conquistarmos essa cidade. O Senhor vai fazer nós conquistarmos os moradores dessa cidade. Eu creio em nome de Jesus. O nome do Senhor será glorificado através de muitos na cidade de Tiradentes. Por quê? Porque eu creio que eu estou pregando para corajosos, para vencedores, para homens e mulheres e jovens que não temem, mas vai até o fim e cumpre o seu propósito, como Paulo disse: encerrei a carreira, aleluia, guardei a fé, mas cumpri o meu propósito. Aleluia, glória a Deus. Presta atenção, a partir daquele dia, todo o povo disse a Josué: Deus é contigo. Aleluia, o Senhor é com você. Josué não permitiu que o medo guiasse. E ele se posicionou e o medo foi embora. E Deus o qualificou e o honrou. Então o povo se uniu a ele. Quando o medo vai embora, a partir do momento que você é corajoso, as pessoas percebem isso. As pessoas enxergam, elas te observam, me observam, vê se nós estamos com medo, se nós estamos retrocedendo. Mas o que o povo viu em Josué? Deus é contigo. E o povo se uniu com Josué, e Deus o abençoou. Quando o medo vai embora, o povo reconhece Deus na sua vida. Quando o medo vai embora, as coisas começam a voltar ao lugar. E sabe o que foi mais interessante? Que Deus qualificou Josué. Fala para o irmão: Deus vai te qualificar nesse tempo. Melhor dizendo, fala para ele: não se sente desqualificado. Quem te qualifica é Deus. E Deus hoje está qualificando você para um grande propósito, para uma grande obra, para grandes negócios. Fala, não tenha medo, Deus é contigo. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus. Você em casa, Deus tem o melhor para nós. Quantas pessoas dizem: eu não sou qualificado para começar coisas novas, eu não sou qualificado para liderar, eu não sou qualificado para ser um anfitrião, eu não sou qualificado para trabalhar em outra área. Você não é, mas Deus é. E Ele que te qualifica, Ele que transforma a sua vida. Amém? Faz sentido ou não? Eu sinto a presença de Deus sobre este lugar, sobre a vida dos irmãos. Aleluia. Como Deus é maravilhoso. Mas o que nós precisamos tirar dentro de nós é o medo. Sabe, eu sinto algo da parte de Deus, irmãos. Sinto meu espírito, e eu vou falar. Talvez você tenha medo de começar alguma coisa própria, alguma coisa para você. Talvez você está com medo de começar um negócio seu. Oh, em nome de Jesus, lança fora esse medo. Lança fora esse medo. Talvez você não acha tão qualificado para abrir alguma coisa para você mudar de vida. Quero falar para você, quem te qualifica é Deus. Então não tenha medo, não tema, Deus é contigo. Somente confia nele, somente crê nele. Faz sentido para você? Se faz, pegue isso, vai em frente em nome de Jesus. Terceiro, Pedro, medo de não ser aceito pelo Senhor. Lucas capítulo 5, abra sua Bíblia, versículo 8. Oh Deus, o Senhor é bom. O Senhor é bom. A sua bondade e a sua misericórdia, aleluia, dura sobre as nossas vidas. Aleluia. Capítulo 5 de Lucas, versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram,
admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Versículo 10. Bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Aleluia, Deus é maravilhoso. O Senhor leva Pedro para poder pescar, depois de ser infeliz a noite toda, quando ele saiu para pescar, volta, não tinha pescado nada. O Senhor entra no barco com ele, e eles fazem uma das melhores pescas que já fizeram em toda a sua vida. E Pedro olha para Jesus, viu que não era uma pessoa comum, e a Bíblia fala que Pedro se prostra, se agacha, se ajoelha e quer ir embora, porque reconhece verdadeiramente o poder que há sobre a vida de Jesus. Diz: eu não sou digno, sou pecador, então não sou digno de estar perto do Senhor que é santo. Queria ir embora. Jesus fala: não precisa ir embora não. Por quê? Porque Pedro era incrédulo. Pedro duvidou que seria possível pescar algum peixe naquele dia. Quando o Senhor chega até Pedro e os seus companheiros que ali estavam e fala: vamos porque nós vamos pescar. Pedro falou: você está brincando? Eu fiquei a noite toda pescando e não apanhei nenhum peixe. E Pedro duvidou de Jesus. E quando Pedro entra no barco e vai pescar, ele vê o milagre da pesca. Ele fica maravilhado, sente constrangido, sente pecador. Então, após ver o poder de Jesus e a sua incredulidade, Pedro imaginou que jamais poderia fazer parte dos discípulos de Jesus, porque Pedro olhou para ele, não olhou para Jesus. Pedro olhou para a sua deficiência, para a sua incredulidade, mas não olhou para o amor de Jesus. Então o que Pedro logo diz? Sou pecador, não posso fazer parte dos discípulos de Jesus. Jesus o chamou e disse para não temer. Não temas, que de agora em diante ele faria parte do ministério do Senhor, pescar homens. Não olha para o tamanho do seu pecado, para o tamanho da sua incredulidade, mas olha para o tamanho do seu Deus. Olha para Jesus. Olha para o autor e consumador da sua fé. Porque se olharmos para nós, vamos enxergar o tanto que somos incrédulos, ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo. Ainda mais a crise que está instalada no Brasil e no mundo. Se olharmos para nós, vamos dizer: não somos dignos de caminhar com esse Jesus que é todo poderoso. Sou falho, sou pecador, eu erro, eu questiono, eu murmuro. Mas quero falar para você: tira os olhos de você e olhe para Ele. Em todo o tempo, olhe para Jesus. E Jesus disse: não temas, não vai mais pecar, aliás, não vai mais pescar peixe, mas você vai agora ser um grande pescador, um grande avivalista de homens. Está entendendo? Tira os olhos de você e olha para Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Será salvo seus filhos, suas filhas, sua família, quando você olha para Jesus. Quando você olha para Jesus, você se tornará um grande pescador, um grande ganhador de almas dentro da cidade de Tiradentes. Amém? Aleluia. Olhamos para Jesus
E Pedro acreditou tanto nisso, tanto, que a primeira pregação, aleluia, muitas almas, 3.000, 5.000, aos pés do Senhor Jesus. Quando Pedro tirou o medo de achar que não ia ser aceito como discípulo de Jesus, aí Pedro, ele levanta um altar ao Senhor. Qual foi o altar que Pedro levantou? Pedro largou tudo para trás, tudo. Largou a pescaria, largou a empresa que tinha, deixou tudo para seguir Jesus, para caminhar com Jesus, para ser discípulo de Jesus. Sua morte, lá na sua morte, quando queriam crucificá-lo, como o mestre foi crucificado, Pedro olha e disse: como ele não sou digno de ser crucificado que nem ele. Me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno. Ele é. Ele foi que me transformou. Ele foi que acreditou em mim. Ele foi que investiu na minha vida. Faz sentido para você? O medo foi embora. E ele então se tornou um discípulo de Jesus. Fala por irmão, o medo vai embora. E você será o discípulo de Jesus. Discípulo amado, a quem Deus morreu por você, por nós. Aleluia! Glória a Deus. Largar tudo é colocar Deus no centro, é levantar o altar para Deus. Estou falando que você tem que largar a sua empresa, largar seu serviço, mas eu estou falando para você levantar o altar e dizer: Senhor, Tu és o centro da minha vida, Tu és o centro do meu casamento, o centro da minha família, o centro da minha empresa. O Senhor é o único, não existe outro. O Senhor é o único que vive e reina na minha vida. Pedro entendeu isso, aleluia, e ganhou muitas almas. Quarto, Abraão, medo de não conquistar seus sonhos. Talvez você está dessa maneira. Será que ainda eu vou conquistar meu sonho? Justo esse ano que eu tinha vários sonhos, olha o que aconteceu. Entrou aí a pandemia, né, Luiz? E agora? Gênesis capítulo 15, versículo 1 ao 6. Abra a sua Bíblia. Você em casa, não tenha medo, não temas. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas. Está percebendo que o Senhor aparece para os homens, para os vencedores? Diga: não temas. Abraão, eu sou o teu escudo. Meu Deus, eu sou o teu galardão. Será sobremodo grande. Como é que Abraão ia temer? Não temas. Eu sou teu escudo, eu sou teu galardão. Versículo 2. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de dar, se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno, Eliezer. E disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Versículo 4. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será teu herdeiro. Então conduzido até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Presta atenção. O homem estava com medo.
que o seu sonho não se tornasse realidade. Estava com medo porque era próspero, era rico, tinha de tudo, mas não tinha um filho. Para quem ele ia deixar a sua riqueza? Era para um servo, criado. Mas Deus aparece para ele e reaviva o sonho dele. Deus aparece para ele e reaviva a promessa. Aleluia. Abraão estava com medo de que a palavra de Deus, ou a palavra que Deus liberou, não se cumprisse em sua vida. Abraão abriu o seu coração para Deus e disse: tudo que ele tinha ficaria para seu escravo. Presta atenção que eu vou falar para você. Escute. Talvez Deus te liberou uma palavra há um tempo, lá atrás, mas muitas coisas aconteceram, e você talvez está com medo que essa palavra não se cumpra. Talvez você tenha receio dessa palavra não se cumprir na sua vida. Nós recebemos uma palavra no final do ano passado, que nós viveríamos uma abundante chuva, e que nós viveríamos um tempo de conquista. Essa palavra foi liberada. Mas se eu olhar para os fatos que estão acontecendo nesses dias, nesses meses, talvez eu vou abortar o sonho de Deus na minha vida. Mas eu não vou ficar com os fatos. Eu vou ficar com a verdade. A verdade que foi liberada, que é a palavra de Deus. E quando eu creio na palavra que foi liberada por Deus, usando os meus pastores, eu creio que esse ano ainda meus sonhos se cumprirão. Você crê nisso que eu estou falando para você? Aleluia. Você que está em casa, confia que ainda esse ano seus sonhos se cumprirão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o medo de Abraão foi isso, deixar para o escravo Eliezer. Pode ser que você esteja na mesma situação. Deus te disse que te abençoaria e que faria, que prosperaria, e você ainda não recebeu e perdeu seus sonhos. Deus disse a Abraão, quando ele estava frustrado por não ter filho, para não ter medo. Fala para a pessoa: não tem medo. Aleluia. Pois ele era seu escudo, e o filho viria por intervenção divina. Deus está falando isso para mim e para você. Aleluia. Deus está falando para a igreja, para seus filhos. O Senhor vai agir na sua vida. Não temas, o Senhor fará. Aleluia. Levante suas mãos. Você pode aumentar um pouco esse louvor? Não sei, porque senão vai sair bem lá. Eu sinto da parte de Deus. Oh, rabachore bedecanta rabadarabadarabasobe. Feche seus olhos. Eu quero falar para você não ter medo. Eu quero falar para você não temer. Eu quero falar para você confiar. Seus sonhos serão concretizados. O milagre de Deus será realizado sobre as suas vidas. Oh, esse tempo é tempo de milagre. É tempo de fortalecermos. Deus está fortalecendo a tua igreja. Seus sonhos serão concretizados. Eu sinto da parte de Deus. Não enterra seus sonhos. Não tenha medo, porque a palavra que foi liberada se cumprirá. Se cumprirá. Disse que ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria a ele alguma coisa e não cumpriria? Ele cumprirá na sua vida.
Ele cumprirá na sua vida. Seus sonhos serão realizados. Seus sonhos serão realizados. As promessas que Ele fez de te abençoar, Ele fará. Somente creia. Oh, da mesma maneira que Ele foi com Abraão, será contigo. Igreja de vencedores é a igreja que não teme. Vencedores são aqueles que confiam, que acredita, que vai até o fim, que descansa na cruz consumada de Cristo. Porque eu creio que os sonhos serão realizados. Oh, o Espírito Santo de Deus conduza seus filhos a crerem, a confiarem nas tuas promessas, nos teus milagres. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, que nos guias, Espírito Santo, que nos leva a conduzir, que nos traz fé. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor diz que o Senhor chamou Abraão, tirou ele da tenda e disse: Abraão, olhes para o céu, conte as estrelas, se é que tu pode contar. Não podia contar. Oh, você não vai conseguir contar os milagres e milagres que Deus fará sobre a sua vida, porque serão muitos, 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 porque Deus é contigo, Deus é com a igreja. Aleluia, aleluia. E Deus cumpriu a promessa sobre a vida de Abraão. Depois disso, Abraão levantou um altar ao Senhor, quando creu no que o Senhor disse. Ainda que fosse contra qualquer esperança natural, seus sonhos vão se concretizar de uma forma sobrenatural. Simplesmente edifique um altar ao Senhor, coloque Ele no centro da sua vida. Coloque Ele no centro. Tu és o centro. Tira todo o medo, tudo. E comece a ser guiado por Ele. E quinto e último, Elias, medo de morrer. 1 Reis 19:3. Bom, tu és bom. Você em casa, seus sonhos serão concretizados. Não enterre os sonhos de Deus em suas vidas. Deus concretizará todos os sonhos a qual Ele te prometeu. Não temas, não temas. Aleluia. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Beerseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Presta atenção. O medo da morte tornam as pessoas insensatas. Elias sentiu medo de morrer e fugiu. Mas depois de ter experimentado uma poderosa experiência do fogo que consumiu o sacrifício, Elias prepara o altar. Você conhece a história? E ora a Deus para que o fogo do céu descesse e consumisse
o altar. Isso aconteceu. Milagre aconteceu. Mas depois ele ficou com medo de Jezabel, que o persegue. E Elias temeu. Temeu o quê? Morrer. Deixa eu te falar algo. Talvez você já tenha visto muitos milagres ser realizados na sua vida. Talvez você já viu muitas curas que o Senhor já realizou até mesmo na sua vida. Mas agora nós nos deparamos com esse vírus e estamos com medo. Tem pessoas que Jesus curou do câncer, Jesus o livrou da morte por outras doenças. Talvez hoje está com medo. Minha sogra é uma. Não sai de casa já tem 90 dias. Com medo de morrer. E todo dia eu estou lá. Todo dia não, mas quase todo dia, né? Todo dia. Estou lá. Eu gosto de conversar muito com ela. E ela fala, estou com medo. Mas a senhora já viu tantos milagres? Pois é, mas estou com medo de morrer. Com medo de pegar o vírus e morrer. E eu sempre ali converso com ela. Mas ela é uma de milhares que já viu milagres de Deus. Está com medo de morrer. Elias viu o fogo descer do céu, consumiu o sacrifício. Mas quando chega Jezabel querendo matar, ele corre, com medo de morrer. Elias fugiu, ou Elias fugindo da morte, pediu a morte para Deus. Olha quanta insensatez. Deus, me leva. Estão me perseguindo, me leva. Você acredita que eu ouço pessoas dizendo assim: eu não quero morrer disso. O Senhor pode me levar através de outra doença, mas disso aqui eu não quero morrer não. Se for para mim pegar esse vírus, eu prefiro que o Senhor me mate agora. Insensatez. Não sabe o que fala. Deus já fez tantos milagres, mas agora se pega com medo de uma mulher que queria matar. Fugiu tanto e pediu a morte. Ei, presta atenção. Você que está em casa, você que está aqui no prédio. Tem pessoas que estão pedindo para morrer, porque não aguenta mais ficar dentro de casa. Se for para mim viver essa vida até o final do ano, me leva. Eu ouço pessoas dizendo isso. Me tira desse mundo. Me leva, Deus. Não sabe o que fala. Aqui na história de Elias, Deus interferiu, providenciou alimento dos céus e disse que esse medo precisaria de um processo longo para deixar a vida dele. Deus disse que o caminho seria longo. Fala para o irmão que está ao seu lado, o caminho é longo. Você não pode deixar e nem permitir que o medo domine sua vida, porque o processo é te libertar do medo. Pode ser longo. É o que está acontecendo esses dias. O processo da libertação do medo pode ser longo. Para você que está em casa, repito, que pode estar aqui conosco, venha. Não tenha medo. Não tenha medo. Aleluia. Esses dias eu escutei uma pessoa dizendo: eu queria tanto cultuar a Deus. Eu falei: o que te impede? O medo.
para você: não tenha medo. Venha cultuar o Senhor. Venha glorificar e exaltar o nome dEle. Veja, Elias se dispôs ao processo longo, e Deus fez uma faxina na vida dele. Fala para o irmão: você está disposto a estar nesse processo longo? Aleluia. E Elias foi restaurado e concluiu o seu propósito de vida. Veja, se você tem medo da morte, não deixe esse medo dominar a sua vida. Não deixe esse medo te conduzir para fora do propósito de Deus para a sua vida. O medo da morte te leva para a morte. Não deixe o medo te tirar do propósito. Deus tem um propósito na sua vida, e o medo não pode impedir você de cumprir esse propósito. Para ser livre do medo da morte, você precisa comer do alimento do céu. Precisa deixar o Senhor conduzir sua vida e se conectar a uma equipe cheia de fé e de amor ao Senhor. Quero falar para você, presta atenção que eu vou falar de coração. É teu pastor que vos fala agora nesse momento. Como pastor, não fique com medo de caminhar com a sua equipe. Você precisa de uma equipe cheia de fé. E essa equipe está na sua célula. Você precisa ser conectado a uma célula que vai te alimentar todos os dias da sua vida. Você precisa estar conectado às pessoas que têm fé para te alimentar da palavra do céu, para que você possa ser bem alimentado para cumprir o propósito. Você precisa do maná fresco todos os dias. Maná que vem do céu. Então, se você ainda não está conectado em uma célula, no final do culto, o líderes aqui, ele já sabe quem é, quem não é. Vai até você. Faz essa conexão. Essa conexão, estar junto. Porque precisamos nesse tempo e daqui para frente estar mais unido, estar mais junto, estar mais próximo, cheio de fé, nos alimentando todos os dias. Alimento do céu não é o alimento que vem dos telejornais, não é o alimento que vem do rádio, não é o alimento que vem do mundo, mas é o alimento que vem do céu. O alimento que te fortalece. Quero falar para você que nós somos aquilo que nós comemos. Se eu como coisa estragada, eu vou sentir sintomas ruins dentro de mim. Tem muitas coisas estragadas aí fora, mas Deus te convida para comer o alimento que vem do céu, que é preparado para você. Você crê nisso? Você confia em Deus? E Elias foi conectado no momento que estava com medo. Sabe o que é mais interessante? Que quando Elias faz uma conexão com Eliseu, não foi Elias que transformou a vida de Eliseu, mas foi Eliseu que transformou a vida de Elias. Fizeram uma conexão, um ajudou o outro. Tanto Elias fez bem para Eliseu, quanto Eliseu fez bem para Elias. Não escolha andar sozinho, sabendo que você tem uma equipe, sabendo que você tem um povo sedente por Deus, sabendo que você tem uma igreja. Não escolha andar sozinho. Quando fez essa conexão, Elias e Eliseu, então cumpriu o seu propósito. Da mesma maneira, se conecte ao corpo de Cristo e o medo não dominará a sua vida. Todo domingo nós estamos aqui às 18 horas. Temos as nossas células de quinta-feira e de jovens de sábado.
Talvez você é o Elias, que precisa se conectar ao Eliseu, para que o medo vá embora. Talvez nesse tempo você precisa de pessoas de fé, que vai te encorajar a não desistir, a não ficar pelo meio do caminho. Então esse é o tempo que o Senhor preparou para nós. Aí Elias levanta um altar ao Senhor, colocando novamente Deus no centro da sua vida. E é isso que nós vamos fazer. Se você pudesse colocar de pé.